Então, o que é o processo da CNV? Vamos chamar a comunicação não violenta a partir de agora de CNV. A primeira coisa, quando você está conversando com alguém e ela está te contando algo que faz parte de um contexto, é que você saiba identificar se você consegue observar aquilo que a pessoa está falando. Então você simplesmente observa para ver se aquilo é um fato. Joãozinho foi à casa da vovó. É um fato. Ele realmente foi à casa da vovó. Joãozinho, aquele moleque besta, foi à casa da vovó. Isso é um julgamento. Então, tem uma grande diferença entre ouvir e olhar como observar, e saber separar as duas coisas. Uma coisa é uma observação, outra coisa é um julgamento. Esse é o início da comunicação. Por que muda completamente? Porque a próxima fase, então a fase 1, é você distinguir entre observação e julgamento. A próxima fase é o que você sente a respeito. Se Joãozinho for o meu filho e você falar que ele é um moleque besta, você vai levar um tapa na orelha. E aí, tá vendo como já escalou? Agora, se o Joãozinho não for ninguém importante para mim, continuamos. Ele foi na casa da vovó e nada, e aí a gente continua a conversa. Agora, quando você sente algo em relação àquela comunicação, e pode ser algo positivo, Joãozinho, aquele bom menino, foi à casa da avó. Ok, é algo positivo, então começa bem. Isso não é manipulação e nem persuasão. Então não está nem em um espectro e nem outro. Isso, na verdade, quer dizer que você sabe, sabe contar um fato, então eu sei dizer, não é só ouvir, eu sei contar o que está acontecendo. Né? João está deitado na cama. João, aquele vagabundo, está deitado na cama. Tem uma grande diferença. E nós, naturalmente, colocamos algum elemento de julgamento na nossa comunicação aqui no Brasil. Isso é muito ruim. Não só no Brasil, em várias culturas, mas a nossa cultura é muito julgadora. Então, sempre assim, junta eu e João para falar mal de Marco, junta eu e Marco para falar mal de João, junta João e Marco para falar mal da Andresa. Isso é péssimo, isso é um vício que deve ser cortado. Isso faz parte da cultura de gerações anteriores. Então, presta atenção, vê se realmente você não passa a maior parte do tempo em julgamento ao invés de observação. E saiba contar um fato sem a sua versão de julgamento. Então, você ouvir como um fato, tirar o que foi julgamento e falar como um fato, né, em que a pessoa possa simplesmente observar a situação, porque aí o sentimento dela vai ser em relação ao fato, não em relação ao seu julgamento que você está colocando na fala. Então, primeira coisa, observar, sem julgamento. Outra coisa, sentir, o que você está sentindo em relação àquilo. Depois, quando você está falando com alguém, você colocar exatamente a sua necessidade em questão. Então, Joãozinho foi para a casa da avó e eu preciso que ele pegue um pacote de algodão, algo assim. Então, nessa frase é simples, mas muda completamente se você julgar o sujeito. Então, a gente vai ver mais exemplos melhores para que você consiga colocar no dia a dia. E uma dica importante, no primeiro momento, você vai fazer isso automático. É muito chato para quem ouve, tá? É muito chato. Eu lembro que eu fiz isso com meu marido um tempo e ele queria morrer. Falei, você tá usando essas técnicas de psicologia idiotas comigo? Sim. Mas não são técnicas idiotas, né? Era que eu não sabia fazer, então parecia que eu era um robozinho, e era mesmo, porque eu estava pensando em observação, sentimento, necessidade e pedido. Então fazer qual é a minha necessidade e qual é o pedido. Então tem uma grande diferença entre essas 4 etapas. Então é muito chato para quem ouve, e fica até devagar, é esquisito ouvir uma pessoa quando ela começa a fazer a comunicação não violenta, mas melhora muito a sua vida em termos de comunicação. E tem um aspecto muito importante para quem faz, para quem exercita a comunicação não violenta. Você começa a pensar na comunicação. Porque a gente não pensa, a gente simplesmente fala um monte de bobagem, inclusive. Então, pensar no que você fala é muito importante. Então, pensar no que você sente, sentir o que você pensa é muito importante na comunicação, principalmente se você está falando com alguém que você gosta, que é alguém que você ama, um filho, um cônjuge, pai, mãe. Como que você fala com essas pessoas? Né? O que realmente o que você quer dela? Todo mundo quer alguma coisa de uma comunicação. Nem que seja ser ouvido para falar sobre alguma amenidade, ou não, eu preciso que você faça alguma coisa, eu preciso pedir. Lembra, quando eu peço alguma coisa, peço, Ronaldo, você pode me levar
até o shopping, Ronaldo pode falar, não, Andresa, agora não posso. Quando você pede, você tem 50% de chance de conseguir e 50% de chance de não conseguir. E faz parte do jogo. Para de achar que as pessoas têm alguma obrigação em relação a você. Mesmo que seja o marido, o filho, quem quer que seja, ninguém tem. Um chefe, eu quero um aumento de salário, eu preciso de um aumento de salário. Sabe quando você vai conseguir um aumento de salário com essa postura? Nunca. E pensa em você como chefe com alguém chegando para você e falando isso. Aí você também, quando muda o lado, quando muda a situação, aí você também não responde bem. Então a empatia, tentar se colocar no lugar do outro faz toda a diferença também na comunicação não violenta. Coloque-se no lugar do outro. Mas essa questão do pedido, ela é muito libertadora. E aí você começa a descobrir as pessoas que não sabem falar não. Isso é muito importante também. Porque tem gente que enrola, aceita tudo e é mentira. Ninguém consegue entregar tudo. Então, as pessoas que se posicionam, as pessoas que se dão bem na vida, tem isso também, tem estudos que mostram esse tipo de pesquisa. Você tem que se posicionar, você tem que falar sim e não. Você tem que saber dimensionar as atividades da sua vida. Porque, por exemplo, Ronaldo, você pode me levar até o shopping? Ah, posso, e fica enrolando. Você vê claramente que aquela pessoa não quer fazer isso, não consegue fazer isso, não sabe quanto tempo leva isso. É muito chato conviver com gente assim. E na vida profissional, isso tem um prazo. E você é muito mal visto se fizer isso, tá? A gente já falou no treinamento de procrastinação de gente ineficiente, ok, que procrastina, e gente eficiente demais. É a pessoa, não, tudo faz, né? Mulher tem mania de carregar fardo desse tamanho e vai fazendo, e vai fazendo. Não tem segredo. Se você tem uma vida profissional de 14, 16, 20 horas dia, você não tem vida para a família. Então, pensa nisso. Qual é a vida que você quer ter? Qual é a vida que a sua família quer ter com você? Eles também merecem algum posicionamento seu. Então a CVN, ela trata, a CNV, ela trata justamente dessa melhoria na comunicação, seja você falando, eu falando para você em termos de observação, de sentimento, de necessidade e pedido. Então, assim, eu necessito que você organize melhor o espaço onde nós convivemos. Então, eu preciso, então aí o pedido. Então, primeira necessidade, eu tenho necessidade de um ambiente organizado. Eu preciso, aí o pedido, eu preciso que você organize o seu quarto. Tá vendo que são duas coisas diferentes? E a maneira de falar, eu falei de uma forma bem agressiva, não é assim que se fala. Muito pelo contrário, é uma forma, nós humanos, diferentemente das máquinas, e os sensores melhoraram muito isso, o Mark Zuckerberg no Facebook lê feição para identificar se a gente está mentindo ou não, tal. Isso vai ser muito útil para a nossa sociedade, mas, independentemente das políticas questionáveis do Facebook, mas nós, naturalmente, o nosso cérebro lê tudo isso em milissegundos. Então, eu estou julgando você no momento em que eu olho para você. Eu tento, e faz parte da minha característica de autodefesa, identificar se você está mentindo ou não. Eu presto atenção inconscientemente. Então, e você também presta atenção em mim para saber, pô, essa louca sabe o que ela está falando ou não? Ó, ela tá prestando atenção no que ela está falando, ela sabe do que ela está falando, você está me julgando a todo momento, com razão, você pagou para estar aqui, é o mínimo que você espera. Então, organizar a comunicação dessa forma facilita muito para o outro ouvir e para você falar e tirar o julgamento da jogada. Só um exemplo que eu acho que vale a pena, que é do próprio livro, que fala assim, ó, observo que não nos comunicamos há alguns dias, tá até aqui no slide. Fico frustrado. Então, assim, eu observei que nós não conversamos. É um fato, nós não estamos conversando. Né? A comunicação não aconteceu por algum motivo. Como eu me sinto? Ó, então, observação, sentimento. Eu me sinto frustrado em relação a isso. Então, as pessoas têm que saber como elas se sentem. Em geral, nós não sabemos. Então, é bom buscar saber como verbalizar, como você pode falar o que você sente para outra pessoa. Então, vamos lá. Observo que não nos comunicamos há alguns dias. Fico frustrado, pois sinto necessidade de apoio. Então, quando você não conversa comigo, eu entendo que eu não tenho apoio. Ó, a necessidade é de apoio. Em nenhum momento houve o julgamento. Você não fala comigo porque você não quer, você não fala comigo porque você não dá bola, tá vendo?
não tem nada disso. Em geral, nós colocamos esses elementos de julgamento. E você aceitaria conversar comigo agora? Esse é o pedido. Então, assim, não adianta, você não fala comigo e não quer falar comigo agora. A gente sai do julgamento, então a gente julga e faz o pedido. Não funciona assim. Com criança, então, nem se fala. Se você impuser alguma coisa, ele tende a reagir. Salvo questões como vacina, remédio, estudar, aí existe uma imposição e faz parte do aprendizado de regras. Mas existem maneiras de se comunicar para fazer pedidos. Esse é o grande ganho dessa questão da comunicação, desse processo. Então, é fácil se comunicar assim estruturadamente? Não, não é. E você tem que largar de ser um bicho reptiliano e começar a prestar atenção em como você reage. Esse é o principal aspecto da conversa que a gente está tendo aqui. Por que as comunicações são violentas? Porque eu falo como um bicho. Eu já devo ter brincado em algum outro treinamento que você assistiu, que existe um gremlin que mora no nosso intestino, ele é verde, de vez em quando ele sai e bate nas pessoas. É esse gremlin que vive dentro de você que você tem que domar, porque as pessoas não são obrigadas a lidar com nenhum gremlin. Esse é o ponto. E conseguir algo de alguém é muito mais provável se você for legal. O Dale Carnegie, lá no livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a regra que eu mais lembro quando eu li esse livro, se você não leu, por favor, leia, é fantástico, e é de 1920 alguma coisa. Se você quer o mel, não espante a abelha. Isso não é puxar o saco. Comunicação violenta não tem nada de puxar o saco. É usar uma técnica, na verdade, para falar coisas difíceis. O exemplo que eu dei anteriormente, nós não estamos nos comunicando. Olha como naturalmente eu já tento julgar. Você não tem falado comigo. Não. Nós não estamos nos comunicando. Tá vendo que a responsabilidade é dos dois? É mesmo. Porque do mesmo jeito que você não veio falar comigo, por que eu não fui falar com você? A distância, a dificuldade é a mesma. Então, tá vendo? Então, nós não nos comunicamos. E eu me sinto frustrada. Né? E eu realmente sinto necessidade de apoio. Então, a comunicação, para mim, significa apoio. Em geral, é isso mesmo. A gente que não sabe identificar a necessidade. E aí eu passo para o pedido. A gente pode conversar sobre isso agora? A gente pode conversar... nós podemos conversar sobre isso agora? Você está perguntando se ela pode. Então, a pessoa ela tem todo o direito de falar, agora não quero, não posso. E tudo bem, e conversa em outro momento. Então, não é porque você fez um pedido que a outra parte tem obrigatoriedade de aceitar. Isso é mais fácil no meio profissional. A gente faz você tem horário na sua agenda? Você consegue? Isso é prioridade? E aí, esse alinhamento, esse bate-bola acontece mais fácil no profissional. Nós somos gente no meio profissional, mas nós não somos gente na família. Por quê? Com as pessoas que nós mais amamos, nós somos mais negligentes. Tá errado. Tá errado. É isso mesmo. Então, se você é negligente com a sua família, você está errado na comunicação. Negligência em relação à sua comunicação. Você aprendeu isso? Não. Alguém te falou isso? Não. É motivo para você ser um cavalo? Também não. Porque você quer o melhor das outras pessoas. Se você quer o melhor dos profissionais que você se relaciona, porque você tem um objetivo, você tem um salário para ganhar, você tem um bônus, por que você não quer o melhor das pessoas que você diz que ama? Então, se comunicar mal, na verdade, faz parte do nosso default de ser humano. Então, o nosso padrão é se comunicar de maneira lamentável uns com os outros. E aqui vale aquela observação que eu tenho feito em alguns treinamentos. O que Confúcio, que viveu de 500 anos antes de Cristo, falava sobre a condição humana. É uma busca constante para se tornar inteiramente humano. Isso está no livro da Toyota, tá? Do desenvolvimento de liderança da Toyota, do desenvolvimento humano do sistema Toyota de produção. Olha que interessante. Nós precisamos lutar para atingir uma condição humana decente. Né? Então, você nasce um selvagem. Eu nasci selvagem. Você e todo mundo que você conhece nasceu selvagem. Aí faz parte da nossa tarefa, como humanos socialmente aceitáveis, aprender técnicas, mecanismos, ferramentas para que a gente consiga melhorar ao longo do tempo. A não ser que você não queira.
aí é uma opção sua. E aí você vai carregar pedra para conseguir resultado. Então, todas essas técnicas que a gente fala aqui dentro do ambiente do EAD da Impruva são para que você melhore. Melhore o quê? As suas técnicas de negociação, gestão de conflito, não procrastinar, se autoconhecer para ficar mais fácil absorver todo esse conhecimento. Então, é para isso que a gente se torna, que nós nos tornamos melhores, né? E o que é triste dessa história toda é que um cara que viveu 500 anos antes de Cristo já falava isso. E Cristo, você sendo cristão ou não, sendo religioso ou não, já falava para não reagir imediatamente às situações. Não é isso que a comunicação violenta faz? 2020 anos depois? Tá bom, 2010, esse livro é mais ou menos dessa época. Então, isso é uma coisa para você pensar. Você não é tão esperto assim, nem eu sou. Eu fiquei bem mais esperta depois que li esse livro em 2016. E de lá para cá, eu sempre paro e penso, eu estou julgando ou estou observando a situação? A pessoa com quem eu estou falando, eu consigo tirar o que é julgamento do que é fato? Às vezes eu não consigo não, tá? A pessoa é tão embolada lá, é tão difícil que eu não consigo saber ou quando ela está julgando ou quando ela fala um fato. Às vezes a pessoa ela está tão acostumada a contar as coisas de uma forma baseada no julgamento, porque a família é assim, porque ela sempre foi assim, enfim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, e aí continuo assim, que ela não sabe expor um fato, ela só sabe julgar o fato. Aí você tem que caçar. No meio corporativo isso também acontece muito, e é péssimo você sair de uma reunião com um sentimento ruim. Por quê? Porque você, em geral, não consegue as coisas. Isso é gestão de mudança, não GMU de TI, mas gestão de mudança das pessoas, gestão de mudança dos comportamentos das pessoas, e isso faz com que um ambiente, o clima organizacional de uma empresa, seja bom ou ruim. Então temos uma linguagem ineficaz. Tá vendo essa figura aí de um bando de homem da caverna? Sabe como que a gente se comunicava? Assim. É assim, exatamente. E tem um monte de gente que você conhece que se comunica assim, né? Não exatamente com a mãozinha, isso é um problema técnico, estrutural meu. Mas enfim, você não sabe nem falar o que você está sentindo, você tem dor, você tem fome, né? Então, o exemplo de uma criança é muito bom, porque ela vem sem saber falar. E ela aprende, e aprende no on the job, ela aprende vendo os pais falarem, as outras crianças, convivendo com a família. E aí ela vai evoluindo esta competência até uma hora que ela fala. Quem tem filho sempre comenta, não, chega uma hora que falou, com 1 ano e 9 meses, 2 anos e 7 meses, 3 anos, não importa. Uma hora ela fala. Por quê? Porque ela estava estudando, então. Você só adquire uma competência se você realmente estuda aquilo, se aquilo é realmente importante. Então, transformar conhecimento, ver falar, em competência, conseguir falar. Agora, essa linguagem que a gente tem é dessa época. A gente saiu das cavernas e começou a se comunicar. E vem evoluindo em alguns aspectos, mas, por exemplo, tem idioma que não tem todas as palavras. Pega o alemão, é um idioma gutural rudimentar, em que você não tem palavras totalmente direcionadas para aquele fim, né? Por exemplo, torneira, o pato que cospe, que realmente a torneira antiga parece um patinho, ou o próprio inglês, você não tem farol, você tem, não farol de carro, farol de navio, né, que fica lá no litoral, né? É lighthouse. Você não tem a palavra estufa, você tem greenhouse. Então são duas palavras juntas que formam uma concepção de algo, de uma estufa, por exemplo. E tem várias delas, né? O português, nesse sentido, ele é bem mais rico, bem mais complexo e difícil de aprender para um gringo. A gente reclama de aprender inglês, mas aprender português também é miserável. Mas voltando aqui. A nossa linguagem, ela é animista. O que significa isso? Ela é rudimentar e mágica. Por quê? Porque quando a gente estava lá na caverna, e aí saia da caverna. Então vivia na caverna com medo, aí saia da caverna. Aí ia lá e se juntava em volta da fogueira. Aí passava uma estrela cadente. O que a gente fazia? Lá, e nossa, é um deus, é o demônio, sei lá, que bicho, é uma mágica. A gente não entendia os fenômenos da natureza. Quando que a gente começou a entender os fenômenos da natureza? Da Idade Média para cá, e mais ainda no Iluminismo. Então, se você estudar a história mundial, você vai ver que a gente é gente em termos de ciência há muito pouco tempo. Na época de Cristo, as pessoas, então, não tinha madeira para crucificar as pessoas. Tinha dia que faltava madeira, de tanto que a gente matava as pessoas. Então, olha isso é a época de Cristo, né, 2020 anos atrás.
Imagina que esse conhecimento que a gente tem sobre as estrelas, sobre os fenômenos naturais, a chuva, o trovão, era uma coisa que realmente assustava muitas pessoas. A aurora boreal, imagina um aborígene, aborígene não, porque ele mora na Austrália. Nossa, isso foi horrível, mas enfim, pode deixar no vídeo, né? Esse nem vai ter corte, porque foi tão ruim que vocês merecem dar risada, até eu. O aborígene da Austrália não consegue ver a aurora boreal, mas o dinamarquês ou o islandês, ele consegue ver a maldita da aurora boreal no norte. Imagina esse fenômeno que acontece algumas vezes por ano e é surreal de nós observarmos isso. Põe no Google aí, a aurora boreal, vê o treco, vê esse negócio, que é um monte de cor, né, no céu. Você acha que um homem da caverna, quando saía da caverna, ele achava o quê? Que aquilo era mágico. Então a nossa linguagem animista, ela é focada em algo está. Então a gente só falava tudo que era excepcional a estabilidade, constância, semelhança. A gente só se dava bem falando sobre semelhanças com outro ser humano. Normalidade, tipos de coisa. Uma pedra é assim, a outra pedra é assim. Uma pedra é azul, a outra pedra é verde. Transformações mágicas. Então, quando a gente ficava assustado, a gente fazia uma cara mais ou menos assim, com as mãozinhas, enfim. Imagina as crianças morrendo de medo, né? Os velhos também. Eu li em algum lugar, isso na Europa, no norte mesmo, que quando passava uma estrela cadente, um velho morria. Imagina você envelhecendo. Olha que terror, que vida miserável que a gente tinha. E você reclama. Nessa gente não tinha algo encanada, não tinha antibiótico, enfim. Curas rápidas, então esse tipo era para falar, ó, toma isso aqui e resolve. Então essa coisa da resolução da nossa linguagem, a gente se entende melhor assim. Problemas simples e soluções definitivas. É isso que a nossa linguagem faz por nós hoje. Em contrapartida, o que é uma linguagem eficaz? Ela deveria levar em consideração o que a nossa linguagem atual não leva. Isso em todos os idiomas. Não é um problema só do português, do francês, do alemão, do idioma que for. É uma questão de linguagem prática. Então, a nossa linguagem não leva em consideração processos. A nossa vida é feita de processos. O que é um processo? Você não acorda, aí você levanta, põe o chinelo, aí vai até o banheiro, faz xixi, depois escova os dentes, você tem um processo. Tira uma etapa desse processo, aí você esquece a chave, você sai de chinelo ao invés de pôr sapato. Então, a nossa vida é processual, você gostando ou não. Mudanças, diferenças, a nossa linguagem, quando nós falamos sobre diferenças, é péssimo. É aí que começa a embolar. Por isso que nós temos que nos ater aos fatos, e não só na diferença, porque a gente julga, você não me ouve, você não quer conversar comigo, você fez isso, mas você também fez, isso não leva a lugar nenhum. Se você não é casado, talvez o seu namoro esteja degringolando, então ele está ficando assim, mas quem é casado e já degringolou no casamento sabe exatamente do que eu estou falando. Então, a nossa linguagem não leva em consideração dimensões, funções, relações, crescimentos, desenvolvimento de coisa. Como é que eu falo para você sobre o desenvolvimento de alguma coisa e faço com que você preste atenção em mim? Então, isso é complicado. Aprendizado, abordagem, como abordar um assunto de maneira técnica. Isso a gente sabe fazer. Por isso que eu estou aqui sendo gravada. Essa câmera aí da Canon, ela foi construída porque nós temos capacidade de organizar a linguagem e fazer com que ela se torne um resultado técnico. Isso a gente sabe, por isso que a gente se comporta direitinho no profissional e não sai matando todo mundo. Por isso que o trabalho enobrece, tá vendo? É uma coisa incrível. E complexidade. Nossa linguagem não é boa para dizer coisas complexas. E nós perdemos o interesse se nós não identificarmos rápido o que nós vamos ganhar com essa conversa. Esse é um elemento importante também. Essa desconexão entre o que a nossa linguagem é capaz de passar e o que nós queremos passar através da linguagem é o nosso principal problema. E nós não aprendemos isso como uma técnica estruturada para conseguir resultado, a usar essa comunicação de uma forma
de uma forma técnica, literalmente é isso, a palavra é essa. Então a gente simplesmente vai falando, vai reagindo, repete o comportamento dos nossos pais inconscientemente. Então se sua mãe é um bicho, você também é um bicho, seu pai é um bicho, também é um bicho, sua avó é um bicho, você também é bicho, e aí todo mundo é bicho e ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Mas não é assim que nós conseguimos melhorar a nossa vida, seja financeiramente, você tem um objetivo e você pode estar aqui só por isso, por questões materiais, e funciona, é uma técnica que foi desenvolvida para isso também, tá? O Rosenberg, ele usa isso para áreas de conflito, como eu já comentei, entre palestinos e judeus. Então tem uma questão técnica, estrutural, ligada ao material, para os caras não se matarem naquela região da Palestina, por exemplo. É uma questão material. E tem a questão de melhorar relacionamentos. Quais? Todos. Se você tem um chefe chato, como que um chefe que não consegue organizar a sua comunicação com base em fatos, e pode ser alguém que não sabe, que só se comunique através de manipulação. É muito difícil trabalhar com alguém assim, é chato quando você pega isso, na verdade, porque a pessoa realmente se acha esperta e você vê que ela é um bosta, nada além disso. Então, mas você entender isso tira metade da sua raiva, já te falo. Metade da sua energia de ódio que você tem daquela pessoa já cai, só de você saber que ela não sabe se comunicar. E através da sua orientação de comunicação, ela vai aprender a se comunicar melhor com você. E quando você quer um resultado, é você quem tem que fazer. Mas a pessoa que vai lá e ela que se vire. Ela não sabe, ela é ignorante, ela ignora isso. Mas ela não quer. Sim, nós não queremos muita coisa, mas se você quer, é você que tem que ir lá e usar a comunicação não violenta, para conseguir o resultado que você quer. E quem tem mais dificuldade em expressar emoções, segundo as pesquisas lá do autor do livro? Engenheiros, advogados, policiais, executivos e militares. Por quê? Porque o código de conduta do meio profissional desta gente, e eu fiz parte dessa gente durante quase 25 anos, nós não somos autorizados a demonstrar emoções negativas ou positivas. Então, nós adquirimos esse hábito de simplesmente não recorrer à emoção na comunicação. Faz sentido no meio profissional? Eu acredito que não, por isso que empresas mais light, como o Google, Facebook, a Amazon, elas estão partindo para um outro tipo de comunicação, e não só isso, tá? Eu trabalho muito em ambiente fabril, e com o mundo, com esse nível de ansiedade e depressão, parte do problema é justamente não lidar com emoções. Então nós temos que aprender a lidar com a emoção na comunicação. Não tem como fugir do sentir ao se comunicar. Por isso que essa técnica ela é estruturada em observar o fato sem julgar, sentir e é você pensando no sentir, o que você sente em relação àquela comunicação, identificar a sua necessidade real e fazer um pedido de forma adequada para que o outro ouça e ele consiga dar uma resposta válida de sim ou não, né? Para as famílias que têm gente que não demonstra emoção e que tem esse código de conduta aí no trabalho muito rígido, em que a emoção não faz parte da equação, o preço pago por conviver com essas pessoas que não demonstram emoção é muito alto, né? E porque não há uma comunicação real, há uma comunicação falha e insatisfatória. No longo prazo, isso tende a acabar com qualquer relacionamento. Eu estou falando em relacionamento profissional, relacionamento amoroso, relacionamento com os filhos, qualquer tipo de relacionamento. Então, existe sim um componente emocional. Você não precisa chorar, rir demais, não é isso não, muito pelo contrário. Mas existe uma forma de você colocar esse sentir e essa emoção dentro da conversa para que ela seja algo normal, algo positivo.